Já alguma vez olhou para uma beterraba, com aquela cor vibrante e a promessa de saúde, e pensou que era impossível errar com ela? A verdade é que este humilde vegetal, que muitos de nós aprendemos a comer desde pequenos, esconde alguns segredos. E se eu lhe dissesse que a forma como a prepara e a come pode, sem querer, estar a prejudicar a sua saúde em vez de a ajudar? Imagine isto. O seu médico diz-lhe que a beterraba é ótima para a tensão arterial. Cheio de boas intenções, começa a beber um grande copo de sumo de beterraba todas as manhãs. Mas em vez de se sentir mais enérgico, sente-se tonto, com o estômago às voltas. O que correu mal? Esta é uma realidade dolorosa para muitas pessoas que, na tentativa de fazer o melhor pela sua saúde, acabam por cometer erros que lhes roubam os benefícios e até criam novos problemas. O segredo não está em comer mais beterraba, mas em comê-la da forma certa. Neste vídeo, vamos desvendar os 12 erros perigosos que muitos de nós, especialmente depois dos 60 anos, cometemos com a beterraba. Fique comigo até ao fim, porque o último erro é algo que quase ninguém fala, mas que pode transformar completamente a sua relação com a comida e o seu bem-estar. Vamos então ao primeiro erro, e é um dos mais comuns, nascido da melhor das intenções. É o erro de pensar que, se cru é mais saudável, então comer muita beterraba crua de uma só vez é a melhor coisa do mundo. Nós ouvimos constantemente que cozinhar os alimentos lhes retira os nutrientes, e por isso enchemos o prato com uma salada de beterraba crua ralada na hora. O problema é que o nosso sistema digestivo, especialmente com o passar dos anos, pode não estar tão preparado para lidar com a grande quantidade de fibra crua e resistente que a beterraba tem. Para algumas pessoas, isto pode levar a uma sensação de inchaço, gases e um desconforto abdominal que nos faz pensar 2 vezes antes de voltar a comer beterraba. Lembro-me da minha vizinha, a dona Amélia, que depois de ler um artigo sobre os benefícios da beterraba crua, decidiu fazer uma salada enorme só com beterraba ralada e um pouco de cenoura para o almoço. Passou a tarde inteira a queixar-se da barriga, sentindo-se pesada e desconfortável. A solução não é abandonar a beterraba crua de todo, ela é maravilhosa. O segredo está na moderação e na introdução gradual. Comece por adicionar apenas 1 ou 2 colheres de sopa de beterraba ralada à sua salada habitual. Deixe o seu corpo habituar-se. Outra dica é cortá-la em fatias muito fininhas, quase como um carpaccio, e temperar com um bom azeite e limão, o que ajuda na digestão. Desta forma, obtém os benefícios sem sobrecarregar o seu sistema. Agora vamos a um erro que é um verdadeiro desperdício. É o erro de tratar as folhas da beterraba como lixo. Quantas vezes no supermercado ou na praça pedimos para cortar as folhas e trazemos para casa apenas a raiz roxa? Estamos a deitar fora uma das partes mais nutritivas da planta. As folhas da beterraba são um tesouro nutricional, ricas em vitamina K, essencial para a saúde dos ossos e para a coagulação do sangue, vitamina A, importante para a visão e sistema imunitário, e ferro. Na verdade, em termos de perfil nutricional, assemelham-se muito aos espinafres ou à couve galega. Ignorá-las é como comprar um livro e ler apenas metade das páginas. A próxima vez que comprar um molho de beterrabas frescas com as folhas viçosas, experimente fazer isto. Separe as folhas, lave-as bem e salteie-as numa frigideira com um dente de alho picado e um fio de azeite. Em poucos minutos, tem um acompanhamento delicioso e incrivelmente saudável. Pode até adicioná-las a uma sopa, a um esparregado ou a um ovo mexido. É uma forma simples de duplicar o valor da sua compra e de dar ao seu corpo uma dose extra de nutrientes. E isto leva-nos a um terceiro ponto que causa muito pânico desnecessário. É o erro de entrar em pânico ao ver a urina ou as fezes com uma cor avermelhada depois de comer beterraba. A primeira vez que isto acontece, o coração até falha um batimento. É normal pensar no pior, que algo de grave se passa. Mas na grande maioria dos casos, este fenômeno chamado betúria é completamente inofensivo. É apenas o pigmento da beterraba, a betacianina,
a passar pelo seu sistema e a ser expelido. No entanto, em vez de ser apenas uma curiosidade inofensiva, podemos olhar para isto como uma pequena mensagem do nosso corpo. Para algumas pessoas, a betúria pode ser um sinal de que os níveis de ácido no estômago estão um pouco baixos. O ácido gástrico ajuda a decompor estes pigmentos, e se não houver quantidade suficiente, eles passam intactos. Também pode estar relacionado com a forma como o nosso corpo absorve o ferro. Portanto, em vez de entrar em pânico, respire fundo. Se isto lhe acontece sempre que come beterraba, não custa nada mencionar ao seu médico na próxima consulta de rotina. Não como um alarme, mas como uma informação. É o seu corpo a dar-lhe pistas, e aprender a ouvi-lo é uma das ferramentas mais poderosas para cuidar da nossa saúde. Agora que já vimos como a forma de comer e aproveitar a beterraba por inteiro faz a diferença, vamos aprofundar um pouco mais e falar de interações que podem ser verdadeiramente perigosas. O quarto erro é misturar beterraba, especialmente em grandes quantidades como insumos, com certos medicamentos, sem antes ter uma conversa com o seu médico. A beterraba é famosa pela sua capacidade de ajudar a baixar a tensão arterial, graças aos nitratos naturais que contém. Ora, isto é fantástico para muitas pessoas. Mas, se já toma medicação para a hipertensão, adicionar uma grande dose de nitratos da beterraba pode potenciar o efeito do medicamento e fazer com que a sua tensão arterial baixe demasiado. Isto pode causar tonturas, fraqueza e até desmaios, aumentando o risco de quedas, que é algo que todos queremos evitar. Da mesma forma, as folhas da beterraba, como já falamos, são muito ricas em vitamina K. Se toma medicamentos anticoagulantes, como a varfarina, sabe que é crucial manter um nível de vitamina K consistente na sua dieta. Um aumento súbito, ao começar a comer muitas folhas de beterraba, pode interferir com a eficácia do seu medicamento. A mensagem aqui não é, de forma alguma, para ter medo ou para deixar de comer beterraba. A mensagem é para ser inteligente e proativo. Fale com o seu médico ou farmacêutico. Diga-lhe que gosta de comer beterraba ou de beber o seu sumo. Eles poderão aconselhá-lo sobre a quantidade segura para si, ou se é necessário ajustar alguma coisa. É um passo simples que garante que está a colher apenas os benefícios sem correr riscos. E por falar em fazer escolhas inteligentes, chegamos ao quinto erro. Cair na armadilha de pensar que a beterraba em conserva, aquela que vem em frascos de vidro em calda de açúcar, é tão boa como a fresca. É prático, sem dúvida. Está ali, já cozida, pronta a usar. Mas vamos ser honestos, essa praticidade tem um custo. Muitas dessas conservas estão mergulhadas numa calda rica em açúcar, o que anula muitos dos benefícios para a saúde que procuramos, especialmente se estivermos atentos aos níveis de açúcar no sangue. Além do açúcar, o processo de conservação e pasteurização a altas temperaturas pode destruir uma parte significativa dos nutrientes mais sensíveis, como as vitaminas do complexo B e os próprios pigmentos antioxidantes. Se a conveniência for mesmo importante, procure opções de beterraba em conserva em água e sal, ou ainda melhor, beterraba já cozida e embalada em vácuo, que hoje em dia se encontra facilmente na secção de legumes frescos dos supermercados. E claro, a beterraba congelada é uma excelente alternativa, pois o processo de congelação preserva a maioria dos nutrientes. O nosso sexto erro está intimamente ligado a isto, e acontece na nossa própria cozinha. É o erro de cozer a beterraba até ela perder a alma. Quem nunca deixou uma panela com beterrabas a ferver na água durante horas a fio? Elas ficam macias, é verdade, mas a água fica com uma cor linda e avermelhada. Sabe o que é essa cor? São os nutrientes, como as betalainas, esses poderosos antioxidantes, a fugirem da beterraba para a água, que na maioria das vezes acaba no ralo da pia. O mesmo acontece com o folato, uma vitamina B essencial para a saúde celular e que é muito sensível ao calor. Para preservar ao máximo o que a beterraba tem de bom, temos de repensar a forma como a cozinhamos. Uma das melhores formas é assá-la no forno. Lave bem a beterraba, embrulhe-a individualmente em papel de alumínio, sem a descascar, e leve ao forno. O calor seco concentra os sabores e os nutrientes ficam todos lá dentro.
Outra ótima opção é cozê-la a vapor. O contato com a água é menor e a perda de nutrientes é minimizada. Se tiver mesmo que a cozer em água, use o mínimo de água possível e não a descasque. A pele funciona como uma barreira protetora. E já agora, guarde essa água da cozedura. Pode usá-la como base para uma sopa ou para cozer arroz, reincorporando assim alguns dos nutrientes perdidos. O sétimo erro é mais subtil, um detalhe de nutrição que pode fazer uma grande diferença. É o erro de comer a beterraba, especialmente as suas folhas, completamente sozinha, sem a companhia de uma gordura saudável. Como vimos, as folhas são ricas em vitaminas A e K. Estas são vitaminas lipossolúveis, o que significa que o nosso corpo precisa de gordura para as absorver e utilizar devidamente. Se comer uma salada de folhas de beterraba apenas com um tempero de vinagre, está a perder uma grande parte do potencial vitamínico. A solução é deliciosa e muito portuguesa. Um bom fio de azeite extra virgem. O azeite não só ajuda na absorção destas vitaminas, como também adiciona os seus próprios benefícios anti-inflamatórios. Outras boas opções incluem juntar um punhado de nozes ou sementes de girassol à salada, ou servir a beterraba como acompanhamento de um prato com abacate ou peixe gordo, como a sardinha ou o salmão. É um pequeno ajuste que transforma um prato bom num prato nutricionalmente excelente. Finalmente, o oitavo erro desta secção exige uma atenção especial de um grupo específico de pessoas. É o erro de exagerar no consumo de beterraba se tem um historial de pedras nos rins. A beterraba é rica numa substância chamada oxalato. Para a maioria das pessoas, isto não representa qualquer problema. O nosso corpo lida com os oxalatos sem dificuldade. Contudo, para quem tem tendência a formar o tipo mais comum de pedra nos rins, as pedras de oxalato de cálcio, uma dieta muito rica em oxalatos pode aumentar o risco de formação de novas pedras. Se este é o seu caso, se o seu médico já o avisou sobre os oxalatos, não significa que tenha de banir a beterraba da sua vida para sempre. Significa que a moderação é a sua melhor amiga. Em vez de comer beterraba todos os dias, talvez possa apreciá-la 1 ou 2 vezes por semana, em porções controladas. E é fundamental garantir que bebe bastante água, o que ajuda a diluir a urina e a prevenir a formação de cristais. Se a beterraba é um alimento que lhe foi desaconselhado, lembre-se que pode obter os benefícios dos nitratos de outros vegetais com menos oxalatos, como a rúcula, o aipo ou a alface. O importante é conhecer o seu corpo e a sua condição médica e adaptar a sua alimentação de forma informada. Estamos a caminhar para o final da nossa lista, e estes últimos erros podem parecer menores, mas são eles que, muitas vezes, nos impedem de tirar o máximo partido deste superalimento. O 9º erro é muito comum na era da conveniência. Pensar que o sumo de beterraba que se compra em pacote no supermercado é um elixir mágico e equivalente ao sumo feito na hora. A imagem na embalagem é apelativa, promete saúde e vitalidade. Mas a realidade dentro do pacote é, muitas vezes, diferente. A maioria destes sumos é pasteurizada, um processo de aquecimento que, como já vimos, pode degradar nutrientes sensíveis. Pior ainda, muitos deles são feitos a partir de concentrados e, para melhorar o sabor, contêm açúcares adicionados, outros sumos de fruta com alto teor de açúcar ou adoçantes artificiais. Mas a maior perda é talvez a da fibra. Quando fazemos um sumo em casa, especialmente num liquidificador, mantemos a fibra toda. A fibra é crucial para a saúde intestinal, para nos sentirmos saciados e, mais importante ainda, para abrandar a absorção do açúcar no sangue. Um sumo de pacote, sem fibra, pode causar um pico de açúcar no sangue que não aconteceria se comêssemos a beterraba inteira ou se fizéssemos um batido em casa. Se gosta da ideia de beber os seus nutrientes, invista num bom liquidificador. É mais rápido do que pensa. Uma beterraba pequena cozida, um pouco de água, talvez uma maçã ou uma cenoura, e em poucos minutos tem uma bebida vibrante, cheia de fibra e sem aditivos indesejados. O 10º erro é tão básico que é facilmente esquecido. Não lavar a beterraba corretamente. A beterraba é uma raiz.
cresce debaixo da terra, em contato direto com o solo, que pode conter bactérias, pesticidas e outros contaminantes. Simplesmente passá-la por água pode não ser suficiente para remover toda a sujidade que se acumula na sua pele rugosa. É um passo de segurança alimentar fundamental. Antes de cortar ou cozinhar, pegue numa escova de vegetais e, debaixo de água corrente, esfregue bem toda a superfície da beterraba. Não precisa de ser com muita força, mas o suficiente para garantir que remove qualquer resíduo de terra. Este simples gesto de 2 minutos pode prevenir problemas gastrointestinais e dá-lhe a paz de espírito de saber que o que está a preparar é limpo e seguro para consumo. Agora, o 11º erro não é um perigo para a saúde, mas é um perigo para a sua cozinha, para as suas roupas e para a sua paciência. É o erro de se esquecer do incrível poder de manchar que a beterraba tem. Quantas pessoas evitam comprar beterraba fresca simplesmente porque não querem lidar com a confusão, com as mãos manchadas de roxo durante dias, com a tábua de cortar que fica tingida para sempre ou com aquela gota que cai na camisa branca? É uma razão perfeitamente compreensível. Mas não podemos deixar que um pequeno inconveniente nos prive de um alimento tão bom. A solução está na preparação. Tenha uma tábua de cortar, designada apenas para a beterraba, talvez uma de plástico escura ou de vidro, que não absorve a cor. Use luvas descartáveis enquanto a manuseia, se não quiser ficar com as mãos manchadas. Se mesmo assim se manchar, um pouco de sumo de limão e sal esfregado nas mãos ajuda a remover a cor. E cozinhe com um avental. São pequenas estratégias que tornam o processo muito menos intimidante e mais limpo, permitindo-lhe desfrutar da beterraba fresca sem o estresse da limpeza. E finalmente chegamos ao 12º erro, o que eu prometi que o iria surpreender. O maior erro de todos é confiar apenas na beterraba para a sua saúde. É o erro de cair na armadilha do superalimento. Lemos um artigo, vemos um vídeo como este e ficamos convencidos de que a beterraba é a resposta para tudo, para a atenção, para a energia, para a desintoxicação. E então focamo-nos nela e esquecemo-nos de todo o resto. A verdade é que não existe uma pílula mágica, nem um vegetal mágico. A saúde é um puzzle com muitas peças. A beterraba é uma peça fantástica, poderosa e vibrante, mas é apenas uma peça. De que serve comer beterraba todos os dias se o resto da nossa alimentação for baseada em produtos processados, se não nos movermos, se não dormirmos bem ou se vivermos isolados e sozinhos? O verdadeiro segredo para uma vida longa e saudável é o equilíbrio e a variedade. Use a beterraba como parte de uma dieta colorida, rica em muitos outros vegetais, frutas, leguminosas, grãos integrais e proteínas de qualidade. Combine uma boa alimentação com um passeio diário, com uma boa noite de sono, com um telefonema a um amigo, com um passatempo que lhe dê alegria. A beterraba não é a solução, mas sim uma ferramenta maravilhosa no seu kit de ferramentas para uma vida melhor. Portanto, como vimos, desde a forma como a preparamos, passando pela atenção aos sinais do nosso corpo e aos medicamentos que tomamos, até a simples ideia de não deitar fora as folhas, há muitas maneiras de garantir que a beterraba é uma amiga da nossa saúde e não uma fonte de problemas. Lembre-se, o objetivo não é ter medo da comida, mas sim compreendê-la para que possamos fazer as melhores escolhas para nós, com confiança e sabedoria. A nossa jornada pela saúde é feita de pequenos passos e aprender a usar cada alimento da melhor forma é um passo gigante. Gostaria muito de saber a sua opinião. Já cometeu algum destes erros sem se dar conta? Ou talvez tenha uma receita de família fantástica ou uma dica especial para cozinhar beterraba? Por favor, partilhe nos comentários abaixo. A sua experiência pode ajudar outra pessoa, e é nesta partilha que a nossa comunidade se fortalece. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples clique ajuda imenso o nosso canal a ser recomendado a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E se ainda não faz parte da nossa família, subscreva o canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos, feitos a pensar em si,
em como viver com mais saúde, energia e alegria em todas as fases da vida. Cuide de si com carinho e lembre-se que cada pequena escolha consciente que faz é um ato de amor por si mesmo. Um grande abraço e até ao nosso próximo encontro.